Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla, e trazendo para vocês a repercussão aí do sorteio de fase de grupos da Conmebol Libertadores da América. Então já vai deixando aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, galera. O grupo de Inter e Bahia me parece o grupo mais equilibrado em termos de força, equilibrado para cima, né? Tem grupo que é equilibrado para baixo, equilibrado para cima. Inter e Bahia são times fortes. O Atlético Nacional de Medellín vem num processo de recuperação, vem com um time interessante também. O Nacional de Montevideo não vem numa grande fase, mas é um time muito experiente. Tem o Nico Lopes, né, que era jogador do Internacional, que voltou ao Nacional e vem fazendo gols. Se a gente olhar em quantidade de times que podem roubar pontos um do outro pelo bom nível, eu chamaria o grupo de Inter e Bahia como o grupo mais difícil e os grupos de Flamengo e Palmeiras como, na teoria, os grupos mais acessíveis, gostei. É o seguinte, inclusive a gente está tanto com a Lili Nascimento quanto o André Plihal lá no Paraguai. Vamos trazer aqui a palavra, claro, dos dirigentes, dos presidentes de clubes que estão por lá, para saber o que eles acharam aí do sorteio. A gente começa com o André Plihal, né? Me parece que já tem alguém lá com o André Plihal para bater um papo aí sobre esse sorteio. Foi bom, foi ruim, foi legal, foi acessível, não foi? Vamos lá, Plihal, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ô, William, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo aí no estúdio, para o nosso fã do esporte. Vamos começar pelo atual campeão, né? Não vamos começar fraco não, Taira Arruda aqui conosco, o CEO do Botafogo. Começou com uma bolinha assustadora. Estudiantes de La Plata. Não é bom, né, se enfrentar um argentino, apesar da boa logística, da proximidade. Depois vieram dois adversários mais acessíveis. Universidade de Chile, que não é aqui da sede da Conmebol em Luque, com mais dirigentes repercutindo o sorteio que aconteceu agora há pouquinho. Manda ver, Plihal, você e a Lili é que mandam aqui nesse programa de hoje, porque a prioridade é toda de vocês aí com os dirigentes. Enquanto isso, Jean Oddi vai dar o seu parecer sobre o sorteio da Libertadores. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William. Boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, eu acho sempre que, esse sorteio, ele obviamente é relevante, gera uma expectativa muito grande, mas para mim, especialmente para os brasileiros, o sorteio mais relevante é aquele que vem depois, que define os cruzamentos e as chaves. E por que eu estou falando isso? Porque, em geral, os brasileiros, com a força que tem hoje, com o investimento que tem hoje, eles têm que fazer um certo esforço para ficar de fora da primeira fase. E olhando para os grupos sorteados, para as situações que os brasileiros estão em cada chave, eu afirmo que isso vale para todo mundo. A gente pode achar que, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras têm desafios do ponto de vista da logística maiores do que o do São Paulo. O do São Paulo tem menos problema de logística, talvez você considere um pouco mais complicado o grupo do ponto de vista técnico. Mas olhando para os adversários de todos eles, no fim das contas, eu acho que todos os brasileiros têm absolutas condições de avançar. Claro que o grupo mais complicado, acho que isso está escancarado aí. Aqueles brasileiros que podem ficar mais preocupados em relação à possibilidade de não avançar são o Internacional e o Bahia. Eu acho que ali você tem um grupo que, de fato, pode te complicar, até porque você já tem logo de cara dois brasileiros. O Fortaleza poderia ter tido um grupo pior, né? Olhando para a possibilidade de cruzamento, porque o Fortaleza também era um brasileiro que não era cabeça de chave. Pega o Racing, que não é moleza, evidentemente. Pelo contrário, era pote 3. Exatamente. É isso. Ele podia pegar, né? Podia pegar um cabeça de chave, depois mais pegar um time chato do pote 2, o Estudiantes, por exemplo, né? E o Bahia, por exemplo. Imagina. Então, eu acho que assim, para o que poderia ser um grupo do Fortaleza, também não foi dos piores, e o Fortaleza também tem chance de avançar. Então, eu acho que tá todo mundo, né, trabalhando direitinho, conseguindo render o máximo que eles podem render. Todo mundo tem totais condições de avançar. A questão, claro, é essa, é a questão da logística versus qualidade. Porque aí, né, você tem jogos chatos para Flamengo, Botafogo e Palmeiras do ponto de vista da logística, talvez um pouco menos esses mesmos jogos do ponto de vista da qualidade, mas numa análise geral, eu acho que há um equilíbrio, não só dentro dos grupos, mas assim, ao tentar medir forças esse grupo é muito forte, esse grupo é muito fraco, acho que de maneira geral existe um equilíbrio entre as forças dos grupos. Plihal mais uma vez com a gente. Plihal, São Paulo pegou no grupo lá o tradicional Libertad, pegou o Alianza Lima, que a gente vai falar até quando, né? É o time que eliminou o Boca, a gente vai falar isso toda hora.
E o já conhecido, né, no caminho do São Paulo, Tadieres. O que o presidente acha de tudo isso, hein? Vamos saber dele agora. Júlio Casares aqui conosco no Linha de Passe, esteve conosco no... Sorteio da Libertadores definido, grupo mais complicado, grupo mais acessível para a gente começar essa conversa, Birner. Tudo bem, William? Tudo Boa noite bem. a você, Jean Zupac, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Olha, eu acho que todos os grupos são bem acessíveis. Tá? Para os brasileiros. Para os brasileiros, obviamente. O mais difícil, eu concordo, é o do Inter e Bahia, exatamente porque se enfrentam e aí você não pode ter nenhuma espécie de tropeço contra outras equipes, então um pouquinho mais difícil. Acho que esse grupo, Atlético Nacional, eu vi o jogo da classificação, razoável, né? O Nacional do Uruguai, razoável. Eu acho que o Inter e o Bahia são as melhores equipes. Agora, realmente os jogos de Libertadores às vezes tem pegadinhas, etc. E eu tenho que dividir sempre o campeonato em duas partes. Uma é a fase de grupos, aí o campeonato acabou. Sim. Aí a gente vai ter o Mundial de Clubes, Sim. mais um mês de paralisação depois do Mundial de Clubes, e nisso tem uma janela de transferências. O Zupac até lembrava Pode aqui, virar outra fora do ar, Libertadores. o Palmeiras na fase, no mata-mata, o Palmeiras vai se classificar, não tem o Estevão. O Flamengo tem o Jorginho, e aí a gente vai ter muitas outras negociações. Então, primeiro é preciso olhar só para a fase de grupos. É isso. Eu acho que para todos os times brasileiros ela está bem acessível. Eu acho que o Estudiantes é adversário difícil. O Estudiantes é um time que tem o Alário, centroavante, contratou o Gabriel Neves, tem um meio campo de muito toque de bola, mas não é um time que marca tão bem. Mas se fosse pegar hoje o Botafogo, eu não conseguiria apontar um favorito. Tem um menino Thiago Palácio, né? Sim, 10, jogando assim, muito bem. Meia jovem argentina. Esse conjunto de palavras costuma dar coisa boa, Canhotinho, né? joga pela direita, Bom vem jogador. muito por dentro, é um bom jogador. Né? Acho que o Libertad, por exemplo, é o líder do Campeonato Paraguaio, tem 7 vitórias e 2 empates. Para falar dos dois times que a gente já tratou um pouquinho aqui, mas ainda é uma equipe paraguaia. Tem Roque Santa Cruz, é um dos atacantes de 43 anos. Oscar Cardoso, 41. Então, sabe assim... Ela tá invicto no Campeonato Paraguaio. 7 vitórias, 2 empates. Mas pega times brasileiros com muito mais investimento, sem torcida, é óbvio que esse retrospecto seria muito diferente se jogasse aqui dentro. Então, eu acho que a primeira fase é bem acessível para todos os grupos, não vejo ninguém assim com grandes desafios para a classificação. Acho que a logística é uma coisa muito chata. Né? O Flamengo em logística vai sofrer bastante, mas vai se classificar. Hoje, é claro que o olhar logístico ele é muito importante. Hoje, menos do que era antes, porque hoje os clubes brasileiros vão tudo de fretado. Antigamente não, era voo de carreira. Eu, no tempo de repórter, cansei de ir para jogo de Libertadores, voo de carreira com delegação e aquela... Hoje, com voo fretado, isso fica mais fácil do que em outros momentos. Ainda que a logística seja ainda sempre um ponto desgaste. a ser... E você Agora, vê que o Casares, ele elogia exatamente Esse ponto. fato. Óbvio que os dirigentes ainda olham muito para isso, né? Não sei o que o BAP acha, ele está com a Lili Nascimento nesse momento. LDU, vai lá em Quito, tem altitude ali, né? Uma altitudezinha um pouquinho Vai mais... enfrentar um gigante. 2.800. 2.800, vai pegar um gigante. Tátira, já é uma viagem também. Chata, viagem longa. chata. E Central Córdoba. E aí, hein, Lili? William, estou aqui com o presidente do Flamengo, o BAP, vai falar com a gente agora sobre esse sorteio, né? Vimos aqui, então, Flamengo no grupo C. Só repassando, então, Flamengo, LDU de Quito, Deportivo Tátira e Central Córdoba. O que falar sobre esse grupo, presidente? Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acho que ficou de bom tamanho pra gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora, a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas. Então,
isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Tá bom, presidente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Abraço. Valeu, tá aí o William, o BAP, presidente do Flamengo, falando com a gente depois desse sorteio Flamengo no Grupo C. Muito bem, Lili. Daqui a pouco tem mais, hein? Agora, para falar sobre logística, deslocamento, né, essa coisa toda, temos o nosso Calçatura aqui, que sabe tudo e que já estava chamando a atenção para esse detalhe, que ontem já falava disso, né? Atenção, porque não são só os enfrentamentos. William, a logística é fundamental. Eu brinco mas nesse planejamento que o Calçade, no Mundial de Clubes, ele prefere que o time dele enfrente Real Madrid, Manchester City e Liverpool do que The Strongest, Bolívar o Chuquiruna. Real Potosí. O povo começou te provocando, Calçade. Ele tem razão. Eu até prefiro assistir esses clubes, porque eu não vou ficar irritado com o que eu vou ver dentro de campo. É verdade. Mais feliz, eu vou ficar felizão. Tem um ponto importante. Vou ficar felizão, ver Salah, Vinícius Júnior, né? Não dá, né? Mas... Assim, Bulo não te empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont. Porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo. Então, esse vai demorar para chegar em casa. Né? É diferente. Isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa. Porque eles fizeram um voo de 3, 4. Vai da Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas. Não é uma viagem. As pessoas acham que é tudo curtinho. Não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui. Né, dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo a temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes. Você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão. Até o Mundial de Clubes já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio. Né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita então, coisa. é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu-Bulu. O Bulu-Bulu, San Antônio Bulu-Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né? Ele é um time que jogou a primeira divisão em 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. Quase assim, saiu desafiar o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, assim, grupos... São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. Tajeres tem 9 jogos no Campeonato Argentino, uma vitória, por enquanto. Então, mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que o do Palmeiras é muito chatinho, né?
Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru e Paraguai. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando e etc. Ganha jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de a gente entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento falando com o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Fortaleza que tem essa pedreira, que é o Racing ali no grupo, o tradicional Colo-Colo e o Bucaramanga, Lili. William, agora estou com o Marcelo Paes, que antes do sorteio conversou com a gente, aí tinha aquela coisa, né? Altitude, se puder evitar, vamos ver como é que vai ser esse sorteio. Qual que é o sentimento agora, né? O Fortaleza no grupo E. Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Atlético Bucaramanga. Em todos os grupos eu acho que tem seu nível de dificuldade. O Racing como cabeça de chave, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, um time que está num bom momento, né? É um dos clubes grandes da Argentina que o Fortaleza ainda não havia enfrentado, então vamos de novo a Buenos Aires completar esse ciclo aí contra os grandes argentinos, dessa vez em Avejaneda. Colo-Colo já enfrentamos em 2022, duelos dificílimos, um time muito qualificado, o maior clube do Chile em termos de torcida. E o Bucaramanga voltando a Libertadores depois de muito tempo, foi campeão colombiano recentemente. Já vi aqui rapidamente, as 3 equipes não estão tão bem colocadas em seus campeonatos nacionais nesse momento, mas certamente para a Libertadores estarão muito fortes. Mas acho que se a gente perguntar para eles também vão estar um pouquinho incomodados de ter o Fortaleza no grupo. Então acho que é um grupo equilibrado e cabe a gente, acima de tudo, fazer valer o fator casa, né? O Castelão tem que ser um grande trunfo para a gente, para somar muitos pontos. Havia uma preocupação com altitude, né? Pelo menos Fortaleza. Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo para vocês aí mais um corte sobre o Flamengo, trazendo tudo aí sobre a repercussão aí do sorteio, né? Da fase de grupos da Libertadores. Então o Flamengo aí, ao meu ver aí, pegou o time mais difícil que tem, o LDU, né? Que vai ter que jogar em Quito aí. O LDU de Quito é um time mais complicado aí para o Flamengo. Tem o Central Córdoba também, que é um time razoavelmente aí médio argentino. Então eu acho que o Flamengo pegou um grupo e o Deportivo Táchira. Então um grupo muito fácil aí, o Flamengo deve se passar sem nenhuma dificuldade como o primeiro desse grupo aí. Seria muito bom aí para o Mengão, que o Flamengo conseguisse se classificar em primeiro, que já vai pegar um adversário teoricamente mais fraco aí nas oitavas de finais da Libertadores.